iniciando aqui nessa aula para o sexto ano de representação geométrica para o sexto ano, certo, alunos? Agora iremos aprender como representar os números inteiros em uma forma geométrica. Então, o que devemos utilizar? Uma reta. Uma reta é a forma geométrica que nós utilizaremos para representar números. Algo que é infinito para representar algo que é infinito. Correto? Representação geométrica, comparação dos números inteiros relativos. Bom, para iniciarmos, nós temos de ter a seguinte noção. Desenhamos uma reta R e escolhemos um ponto zero para representar sua origem. Posteriormente, iremos entender tudo que está à direita do zero aqui é o valor positivo. Tudo que está à esquerda do zero é o valor negativo. Correto? À direita, positivo, à esquerda será os valores negativos. Bom, deixa eu só localizar aqui o próximo slide. Assim, estabelecemos uma unidade de medida para determinar a distância. Gente, é importantíssimo você compreender essa noção, estabelecer uma distância. Por quê? Você não vai escrever uma reta de qualquer maneira. Observe essa minha reta que eu vou escrever aqui abaixo. Olha. Supondo que aqui eu diga que é o ponto 0. E vou colocar aqui o ponto 1 distante do 0 nessa posição. Aí eu já coloco o 2 próximo do 1. Se você observa claramente, você tem uma noção, uma visão, utilizando o seu sentido de visão, você vai perceber que essa distância é muito maior do que essa distância. Então, para a criação de uma reta, as distâncias têm que estar uniformes, ou que um número espaçado exatamente ou aproximadamente um do outro, espaçado na mesma distância. Se eu colocar o 0 aqui e colocar 1 aqui, deixa eu só ajeitar aqui essa linha. Colocando 1 aqui, eu vou ter que entender que o 2 tem que estar na mesma distância do 1 e do 0. Por exemplo, eu tenho que ter uma noção, se eu não tiver uma régua para medir, mas eu tenho que ter uma aproximação que não seja precisa, mas que a pessoa interprete que os espaços têm que estar um número afastado do outro na mesma distância. Correto? Espero que você tenha entendido essa importância de os números estar separados um após o outro na mesma distância, que iremos aprender isso em relação à palavra módulo. Não sei se você viu algumas vezes eu falando módulo ou valor absoluto, lá nas correções. Bom, entendendo isso, parte o princípio da ideia. Para cá é o valor positivo, para a esquerda é o valor negativo. Então, se eu fosse inserir alguns números, o 0 é o centro, o 1 foi à direita, então o próximo número aqui seria 2, ele estaria na mesma distância entre 0 e 1. Aqui seria 2. Aqui, provavelmente, aqui
3 eu não preciso de uma régua, eu só preciso ter uma noção básica de distância. Aqui seria o 4. Então, logo antes do zero, o primeiro número que vem antes do zero é menos 1. Depois de menos 1, no sentido da esquerda, olha, lembrando, ó, sentido da esquerda, é menos 2. Lembra a palavra sentido, grave aí. Coloquei isso para você compreender. Aqui seria menos 3. A importância de estar aqui na mesma distância. Viu? Não ficou perfeito devido às condições aqui de utilização do mouse. Não é preciso o mouse que eu estou utilizando. Mas eu quero que vocês compreendam que tem que estar na mesma distância. Correto? Próximo. Ó. Passei demais aqui o slide. Deixa eu retornar lá o slide que nós estávamos. Certo. Esse aqui. Então, assim denominamos a reta numérica inteira. Olha o que diz aqui o rapaz. A reta numérica não precisa ser colocada na posição horizontal. Já vimos que ela aparece na posição vertical, nos termômetros e nos botões elevadores. É aquilo que eu estava falando, do termômetro e dos eixos, na aula extra. Certo? Se eu faço uma reta horizontal, e aqui é o valor positivo, e aqui é o valor negativo, suponha que eu tenha levantado ela na vertical, se ela ficar na posição vertical, claro que aqui em cima será positivo e aqui embaixo negativo. Então é isso que você tem que compreender. Próximo. Bom, eu quero que você entenda agora essa palavra valor absoluto. Sempre estou movimentando demais aqui o slide, muito sensível. Tenha um pouquinho de paciência, certo? Valor absoluto. Então, o que é o valor absoluto? Olha, se você considerar reta, nós chamamos a distância. Lembra disso? Valor absoluto significa distância. Distância. Então, há um sinônimo dela aí para você associar ao vocabulário matemático. Valor absoluto significa distância. De um ponto na reta à origem. E a origem é o ponto zero. Isso nós chamamos de módulo ou valor absoluto. Distância, módulo. É as palavras-chave aí para você entender. Módulo. O que ele está dizendo exatamente? O módulo, distância, de 0 até a posição 1 é o valor 1. Quer dizer que essa distância aqui ela tem como valor 1. Se aqui eu denominar 2, essa distância de 0 até 2 tem valor de módulo 2. Distância entre 0 a 2 são 2 unidades. Se aqui for o valor 3, a distância de 0 até o ponto 3 tem um módulo 3. Certo? Olha, vamos continuar. Vamos já entender aqui bem detalhado. Vamos lá. Valor absoluto de um número. Assim, a distância do ponto origem, que é o ponto, sempre o ponto de origem é 0. Viu? Origem de uma reta numérica de inteiros é o 0.
todo módulo, toda distância, todo valor absoluto se conta a partir do ponto 0. A distância do ponto 3, a origem é 3. Dizemos que o módulo é igual a 3. De 3 é igual a 3. Significa que o módulo de 3 é 3. Simultaneamente, o módulo de mais 3 é 3 também. Lembrando que número não tem sinal, é positivo. Número com sinal já designa a ideia de positivo. A representação de módulo, a expressão que nós usamos para representar um número que foi escrito em módulo, são 2 barras verticais. Quando você utiliza 2 barras verticais e você uma representação matemática que você tem que entender, todo número entre 2 barras verticais significa que ele quer que você calcule um módulo, sua distância. O módulo de 3 é 3. Veremos também o que? Da mesma forma, a distância do ponto menos 4 significa o quê? De 0 até menos 4, eu vou ter 4 distâncias, 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o módulo de menos 4 é o valor 4. Correto? Pois não podemos considerar distâncias negativas. Assim, o módulo de menos 4 é 4. Lembrando que, quando você calcula módulo, você está calculando uma distância. Não existe distância negativa. Mas, professor, e esse sinal de menos? Esse sinal de menos é o sentido do número. Se o módulo de mais 3, ele quer dizer que ele foi a distância para a direita. Se o módulo de menos 4 é referente ao sentido da esquerda, a distância para a esquerda. Eu vou fazer uma ilustração que você talvez compreenda, e eu gosto muito de sempre falar isso em sala de aula. Olha, imagine você tendo uma estrada. Vou apresentar aqui uma estrada para você compreender. Essa linha aqui é a nossa estrada. Nesse ponto, dizemos que é a nossa cidade de Barro Duro. Barro Duro. E você quer chegar em Teresina. Suponha que você vai no seu carro, andando com o carro, sempre com as marchas que levam para frente o carro. Primeira, segunda, terceira, marcha em diante. Se ele andar 100 km, vamos arredondar essa distância para 100 km. Então, se ele usou as marchas que levam o carro para frente, significa que o módulo de mais 100, o sentido das marchas mais 100. O módulo de 100 é 100. Continua 100 km, 100 km. Distância. Unidade de comprimento, km. Mas, suponhando que eu quero ser um cara diferente, agora eu não vou... Sou muito bom motorista. Agora meu carro aqui, eu vou de Barro Duro para Teresina de marcha ré. Ele vai andando. Se é de marcha ré, o sentido é negativo. Menos 100. Lembrando, esse sinal de mais representa o sentido que ele usou as marchas que levam o carro de frente, e o sentido de menos, e o sinal de menos significa que ele usou as marchas que levam o carro
de marcha ré, né? Sentido negativo, quer dizer que o carro foi com a marcha ré. E vem a pergunta: ele andou ou não andou a mesma distância? Não importando se ele foi de frente ou foi de ré. Claro, a resposta é sim, ele andou a mesma distância, 100 km. Então, módulo é isso, significa isso. Não importa o sentido, a distância sempre é positiva, ou em módulo, considerando distâncias em módulo, sempre é positiva. Distância de barro duro não vai mudar só pelo jeito que eu andei. Ela permanecerá a mesma. Não importa o sentido se eu vou de ré ou se eu vou de frente. Correto? Vamos dar uma pausa. Vamos já para a segunda parte. E eu espero que você compreenda, coloque isso na sua mente, alunos. Distâncias são sempre valores positivos. Por isso que o módulo sempre é um valor positivo. Não existe distância negativa. Certo? Vamos já continuar.